Fala pessoal, Ju Feitosa aqui na primeira que deveria ser uma live do Speak Up. E aí já vou começar confessando para vocês que eu não soube fazer a live. Tentei, eu e Isabel aqui, não consegui, olhei tutorial, mas eu vim, vou pedir para alguém me ensinar. O próximo vai ser ao vivo, mas esse vai ser gravado. Mas vai ser como se fosse uma live, a gente vai fazer um bate-papo sem edição, sem nada, para eu contar para vocês um pouco das novidades do que está acontecendo no Speak Up. Aliás, eu vou começar, Isabel, antes de iniciar aqui a nossa conversa. Primeiro, obrigada por você estar aqui com a gente, por ter cedido gentilmente a sua quarta-feira à noite para conversar comigo e compartilhar um pouco da sua história. E vou contar para o pessoal que está assistindo a gente um pouquinho do que é o Speak Up. Alguns já conhecem, outros não, mas eu gosto sempre de pôr todo mundo na mesma página. O Speak Up é uma metodologia que eu venho desenvolvendo ao longo de muitos anos já, né? Fazem mais de 10 anos que eu trabalho na área de educação, com treinamentos, workshops, palestras, cursos online, todas as mídias diferentes para criar experiências de aprendizado. E eu percebi que o falar em público, que o comunicar uma ideia, o apresentar uma ideia, era um desafio para muita gente. Que existiam certas técnicas que, se fossem apresentadas, iam ajudar essas pessoas a se comunicar melhor, iam ajudar muitas boas ideias a ganharem forma, a ganharem apoiadores e as pessoas a compartilharem as suas mensagens. Tudo começou, na verdade, com a crença de que todos nós temos uma mensagem, algo que nós sabemos, né, algo que nós vivemos, que a gente pode compartilhar com outras pessoas e gerar valor para elas. E quanto melhor a gente conseguir comunicar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente já viveu, mais valor a gente consegue gerar para as outras pessoas. E aí veio toda essa minha motivação de empacotar tudo isso que eu já tinha visto. Eu fui coach de diversos palestrantes, então eu pude ver todo esse processo de refinamento da mensagem. Eu quero levar isso para o maior número de pessoas possível. Isso começou em janeiro desse ano a ganhar forma e, como uma boa inovadora, facilitadora, design thinker, né, eu falei, vou ter que prototipar para ver se fica em pé a ideia, se o método que eu estou achando que pode ajudar as pessoas realmente ajuda. E foi aí que entrou em cena a primeira turma de pessoas que participou de uma mentoria express do Speak Up. O que foi isso? Eles receberam conteúdo online, ainda prototipado, né, gente, gravado assim, bem em casa, mas que já trazia o conteúdo e puderam fazer todas as etapas do processo, receberam feedback, né, de um vídeo gravado e depois tiveram uma mentoria de 1h30 comigo para refinar uma palestra. Então a Isabel foi uma dessas pessoas que passou por essa primeira turma de mentoria express do Speak Up. Agora estão rolando outras mentorias maiores, mais elaboradas, mas ela participou dessa primeira turma piloto. E ela tem uma temática, né, uma mensagem. O Speak Up começa com a gente definindo, encontrando ali, né, escavando qual que é a mensagem única pessoal de cada pessoa. E a da Isabel é muito bonita, né? Ela tem uma mensagem única pessoal que está totalmente conectada com a história dela, mas que se conecta com a história de muitas pessoas. Que, aliás, gente, já fica aqui a dica. O grande segredo de uma boa palestra, de uma boa apresentação, é quando você consegue conectar a sua história, as suas experiências com as outras pessoas. Não é você que é o herói da história, é a sua audiência. Bom, já falei demais. Isabel, conta pra gente qual que é a sua mensagem única pessoal que você lapidou durante a nossa mentoria. Bom, Ju, primeiro quero te agradecer, né, estar aqui compartilhando, né? E a mensagem única é trabalhar, né? Eu já trabalho há 35 anos, né, com a psicologia, né, que é a minha formação. Então, psicologia positiva, emoções positivas, formatação de um cérebro positivo. Então, a mensagem única minha é a minha história, desde o meu nascimento de um cérebro extremamente negativo, que foi adoecendo e foi passando por uma série de experiências, né, e dando ênfase à negatividade, e aí depois todo o meu trajeto buscando ferramentas para que as outras pessoas pudessem fazer em menos tempo aquilo que eu fiz durante muitos anos, buscando, né, até porque eu sou mais antiga, então a neurociência vai avançando e cada vez tem mais técnicas e mais coisas boas, e aí a minha mensagem é essa,
né? É a minha história, realmente, que aí por isso que eu conectei com o Speak Up. Legal. Você falou uma coisa que eu acho que é um dos pontos super importantes de por que todos nós temos que olhar para nossas histórias e entender que a gente tem sim uma mensagem de muito valor a ser compartilhada. Você falou, eu queria falar para as pessoas como fazer em menos tempo aquilo que para mim ocupou uma boa parte da vida, né? De tentativas, de erros, de estudos. E eu acho que quando a gente entende que a gente tem uma mensagem de algo que a gente já percorreu, que pode encurtar o caminho para muita gente, é algo muito nobre a ser feito. E outra coisa que eu acho interessante colocar para você que está começando a procurar a sua mensagem e estruturar a sua palestra, uma grande apresentação, é que toda apresentação ela vai ser composta por 3 coisas importantes. A primeira são dados, fatos, teorias, conteúdos. Então a gente não está falando que é uma coisa rasa, que você não precisa ter conteúdo. A Isabel estudou muito. Depois você conta pra gente um pouco da sua formação, para poder entender sobre psicologia positiva. Não é que ela só viveu isso, ela tem toda uma base teórica de dados, de estudos. Então, a sua palestra, aquilo que você vai levar para o mundo, tem que ter essa base, tem que ser embasado em um estudo e em algo que você realmente pode comprovar que aquilo que você está falando faz sentido para as pessoas. Então, você vai estudar e vai trazer fatos e dados, às vezes, de outras fontes até, que vão validar aquilo que você está falando. Os dados são importantes, mas os dados sozinhos não movem as pessoas. Os dados, eles precisam vir dentro de histórias que movem as pessoas. Então, quando a Isabel conectou todo o conhecimento acadêmico que ela tinha com a própria história dela, ela fez essa conexão maravilhosa, que é emocionar, mover as pessoas através de exemplos pessoais, mas com base em fatos e dados. E o terceiro ingrediente que soma tudo isso é a aplicabilidade. Então, ela consegue mostrar para as pessoas, nas palestras dela, como que ela ouve a história da Isabel, conecta com a sua própria história, pega aqueles conteúdos, aquelas metodologias e aplica na sua vida. Aliás, tem um parênteses nessa história. Eu tive a infelicidade de ficar doente semana passada, né? Peguei uma infecção, baixou minha imunidade, um monte de coisa aconteceu. E a Isabel, muito carinhosa, passou para mim algumas das técnicas que ela usou consigo mesma e que hoje ela ensina nas palestras dela para eu fazer. E eu fiz, viu? E foi muito legal. Eu demorei um pouquinho para começar a fazer, porque eu não estava me sentindo bem. Aí o dia que eu me senti um pouquinho melhor, fiz as técnicas e senti a diferença. Então é isso, é você trazer dados, coisas reais, coerentes, estudadas, a sua história, a emoção, a experiência e a aplicabilidade. Como que a pessoa pode usar aquilo na vida dela? Então conta pra gente um pouquinho dessa sua trajetória. Qual que é a sua formação? Por que te embasa a falar de psicologia positiva, né? Bom, considerando todo o trajeto de doenças que eu tive, quando eu fui... eu tenho 35 anos de formada, tá? Então, assim, quando eu fui buscar a psicologia, foi justamente para trabalhar questões minhas, né? Então, e poder ajudar as pessoas. Só que não é assim mágico, né? Eu fiz psicologia, fiz formações, fiz mais formações, mas eu tenho uma questão pessoal, eu tenho uma questão que é assim, eu tenho que ser extremamente coerente com aquilo que eu faço. Eu não vou dizer para uma pessoa uma coisa se eu não passei por isso e fez bem para mim. Então, em várias formações que eu fiz, eu não conseguia achar realmente o caminho, né? Assim, não. Aí eu fui melhorando, ok, fui crescendo, né? Então, assim, eu até na última palestra eu coloquei, né, meu trajeto de vida até os 103 anos, eu quero estudar até lá, né, que eu amo estudar. E quando eu comecei uma formação em psicologia junguiana transpessoal, é que eu comecei realmente a entrar em contato com as melhorias minhas mesmo, né, mais rápidas, que não demorasse muito, né. E aí depois eu fui avançando, comecei a atender em clínica, né, bem depois, e aí eu fiz várias formações na psicologia positiva, no campo de cérebro positivo, emoções positivas, toda essa parte, né, que trabalha com a neurociência, que trabalha com a questão da formatação nova do cérebro, porque isso é muito recente. Por exemplo, em 2009 é que se
que o prêmio Nobel colocou a questão assim, a genética eu posso resgatar, eu posso reprogramar, eu posso não ter aquilo que eu tenho em um determinado ano, eu posso melhorar até o final da minha vida. Então, estou sempre fazendo cursos, formações, e realmente o que eu me achei justamente na questão do cérebro, na formatação de um cérebro novo, para a gente encarar a vida de uma outra forma, e aí as doenças não batem, né? Isso que é legal. Não que seja um milagre, e nem a questão assim, ok, então não morro, não tem a ver com isso, mas tem a ver com a questão assim, pô, tem um monte, o que me chamou muita atenção há 5 anos atrás, mais ou menos, quando eu entrei para o mundo digital, né? Era uma mentoria que eu estava fazendo e uma colega da mentoria teve um problema de pânico e tal, e aí de madrugada eu passei as técnicas, fiquei com ela, e ela deu um depoimento depois dizendo assim, gente, se a Isabel com aquela vida que ela tem, eu achei assim, né? Quer dizer, uma desgraceira só, né? Ela está sempre disposta, sempre sorrindo, então a técnica dá certo, né? E realmente é isso, porque eu sou realmente apaixonada pelo que eu faço, e não porque eu não tenho problemas, tem um monte, mas o encarar a vida com a química positiva, com o cérebro positivo é bem diferente. Olha que legal. Gente, então, se vocês querem saber mais, temos aqui uma especialista. E eu gosto de ouvir você falando isso, porque você começou falando sobre verdade. E esse é um dos princípios quando a gente inicia o trabalho do Speak Up. O que o palestrante for levar, o que o líder for levar, tem que ser verdade. Tem que ser verdade para a pessoa, ela tem que acreditar naquilo em primeiro lugar. Se a gente está falando algo que a gente não acredita, não tem técnica que resolva, né? Não tem oratória, não tem técnica de teatro, não tem nada que vai fazer, porque vai ser falso. Então, a premissa inicial é a verdade. E aí, a segunda coisa que você falou, que pode ser uma grande armadilha, que, aliás, não pode ser, não. É uma grande armadilha, é a armadilha do especialista. Eu fiz tantos cursos, eu acumulei tantas horas de voo, né? Tanta bagagem. Como que eu passo esses 20 minutos para alguém? Como que eu passo isso em 1 hora de palestra? É difícil. E é aí que muita gente trava. E por isso que a metodologia ela ajuda tanto, né? Porque você consegue entender que a primeira coisa é que valor que eu quero passar. Então, dentro de tudo isso que eu sei, eu vou extrair aquilo que é mais valioso para passar aquele valor que eu quero entregar para as pessoas. Isso é quase uma arte, né? Da simplicidade, da redução. E foi bastante isso que a gente fez. O trabalho que a gente realizou juntas, né? Quando você trouxe para mim a sua mensagem única pessoal. Então, eu queria agora, Isabel, que você contasse para as pessoas como que foi esse processo de fazer o Speak Up e reformular. Porque a Isabel, gente, assim, tem pessoas que chegam para fazer o processo e estão começando. E tudo é uma novidade e é muito legal. E tem pessoas que chegam com uma super bagagem, que já fizeram muitas palestras, que já tem, e estão se reinventando, e também é muito legal. Então, às vezes, você é infoprodutor e está convidada para dar a primeira palestra. Vem fazer, porque você vai começar com o pé direito. Mas, às vezes, você, como a Isabel, já tem uma bagagem, ela já veio pronta. A gente só ali colocou uma cerejinha no bolo, deu uma lustradinha naquilo que já existia, para criar algo ainda mais legal. Então, conta para o pessoal como que foi o seu processo. O processo foi super legal, porque assim, um dos maiores problemas meus sempre nos cursos e na palestra é exatamente esse. É muita coisa e eu quero passar muita coisa para que a pessoa aprenda muita coisa e a pessoa cansa e acaba, não é que não aprendendo nada, mas ela tinha que triar tanta coisa que eu passava, né? E aí, quanto à orientação, eu fui vendo que, inclusive nos vídeos, né? Já mudei meus vídeos do YouTube e tudo, né? O canal, tô mudando justamente por causa disso, porque aquela ânsia de dizer assim, meu Deus, as pessoas, eu estava vendo as inscrições no YouTube, às vezes tem 3, 4 horas da manhã, aqui no nosso fuso horário, não é de fora. Quer dizer, a pessoa está buscando angústia, ansiedade, ajuda de madrugada. Entende? Então eu queria passar um monte de coisa, né? E aí quando a gente foi fazendo o processo, né, que eu fui colocando as gavetinhas certas, né, fui colocando a questão de assim, não, ok,
eu vou passar todos os dados de uma coisa que eu vou trabalhar, porque aí a pessoa pode fazer forte, né, esse processo, pode enriquecer nessa parte, e aí depois eu vou em outra palestra, em outro vídeo e tal, fortalecendo. Então, essa questão assim de trazer todo o conteúdo com um embasamento, mas com menos entrega do que eu fazia, porque acaba que eu não entregava, eu atropelava muito as pessoas. Então, as pessoas assim, amavam. Só que o que realmente a pessoa no final absorvia, né? Absorvia uma ou duas coisas, então tá, então vou passar isso. Fica mais fácil do que a pessoa ainda ter que triar, né, dentro do processo. Então foi muito legal isso, né? É a questão da história, que a minha história antes eu não aproveitava tão bem como foi no processo, porque é uma história realmente que eu dei mais valor para minha história, né, contando e vendo a reação das pessoas, né? Então isso daí foi essencial. Aí teve mais coisas, né? Mas esse daí foi o ponto forte, assim. Com certeza, porque esse é um grande desafio para a maioria das pessoas, né? Como que eu organizo meu conteúdo? Eu tô com um monte de coisa aqui. E a gente vê muitas palestras. Comecem a reparar nisso. Depois a gente fica meio freak reparando na palestra dos outros. Mas quantas palestras a gente vai e a gente sai com a sensação assim: nossa, essa pessoa era boa. Eu não sei exatamente o que eu aprendi com a palestra. Então foi legal, mas não foi inesquecível, não foi marcante, não mexeu com os meus sentimentos. E quando a gente organiza tudo em cima de uma intenção, para despertar um certo sentimento, para passar um certo conhecimento, a palestra é intencional e a gente move a pessoa daquele ponto A para o ponto B ao longo da palestra. Toda a metodologia ela é formatada para fazer isso, para nos tornar, né, comunicadores capazes de mover as pessoas de um ponto A para um ponto B. E foi muito legal a mentoria da Isabel, porque ela tinha já uma palestra meio engatilhada para fazer, né? Que foi uma palestra bem especial. Conta um pouco pra gente também como foi essa palestra que você fez depois da palestra reformulada. Ela teve alguns diferenciais, né? Que é exatamente a questão assim, na palestra eu passei a parte que eu gostaria de passar para as pessoas em cima da minha realidade. Então, assim, sim, você consegue, porque eu consegui. Né? Então, um cérebro negativo, eu entrei com mais questões que tu passasse, né, causando mais emoção, trabalhei mais a questão emocional e as pessoas saíram muito bem, tá? Muito alegres. O emocional que mexeu foi exatamente pela questão assim, ok, um cérebro negativo pode ser formatado para um positivo e tu não precisa passar uma vida inteira para fazer isso, pode ser exercícios rápidos. Eu peguei especificamente angústia, né? Então, toda doença que eu tive, tal, então, a partir do momento que eu estou angustiada, o que eu posso fazer? Aí eu pedi para as pessoas levantarem e a gente fazia um exercício. E em cima daquele exercício via a, a, a reação da pessoa, o que mudou na pessoa, tal, né? E antes, nas palestras, eu fazia um monte de exercício para a pessoa melhorar, né? Justamente por causa da minha ânsia, né, de cura total num pequeno espaço, né? Então, foi um diferencial bem forte a questão do passo a passo, de uma linha tranquila que atingisse profundamente, mas não com pouco conteúdo, mas com um conteúdo intenso, mas com pouca exposição. Né? Então, assim, não precisei ficar falando dado, né? Eu coloquei os dados lá para as pessoas entenderem que tinha uma fundamentação, né? Básicos, não fui falando ao longo de todo o processo, né, da palestra. E aí a gente fez momentos assim de exercício para angústia, exercício para tristeza, raiva, tal, num pacote só.
Então ficou bem legal porque as pessoas prestaram atenção, né? Eu fiz o conteúdo com a prática, aí eles sentiram na prática, aí eles puderam falar o que já faziam também, né? A gente adaptou algumas coisas, então foi bem interativo, bem interessante. Por quê? Porque tinha menos coisa para ficar passando num tempo reduzido, porque às vezes o pessoal fala um pouco demais e aí o palestrante fica com o tempo menor ainda, né? Então eu entrei em desespero, disse, nossa, já não ia conseguir 1 hora, imagina em 40 minutos, né? Então... Eu acho que o legal de tudo isso é quando a gente entende que a nossa palestra não é sobre nós, é sobre eles, sobre as pessoas que estão assistindo e que tem que fazer sentido para eles. Então não importa o conteúdo todo que a gente preparou, o que importa é a gente tem uma entrega a fazer. Então a gente não pode esquecer dessa entrega, não é que vai ser solto e bagunçado. Não, existe uma entrega. Mas essa entrega vai ser feita da forma que fizer mais sentido para o nosso público. Então, toda a metodologia do Speak Up, ela monta o roteiro de forma que o palestrante consiga ter esse jogo de cintura para entregar de uma forma que faz sentido para aquele público e que ele possa mudar um pouquinho quando for para outro público e para outro, mas que ele tenha uma base que não tem que refazer tudo sempre, né? E você acha que o público sentiu diferença na entrega? Como foi a reação das pessoas? Que elas saíram felizes, né? Que elas gostaram? Com certeza. Aí teve não só na participação, mas como eu trabalhei com elas uma possibilidade de a gente estava trabalhando positividade, né? Aí eu trabalhei com elas a possibilidade de elas me encaminharem pelo WhatsApp depois da palestra, porque ali não tinha tempo, né? Então elas ficaram contentes por ver a história, que eu falei da minha história de superação, e como eu montei a minha empresa, escrevi livro. Então eles foram colocando assim, quando as doenças passou para, vamos dizer assim, uma superação e um sucesso, vamos dizer assim. E aí ele disse assim, tá, mas como é que eu vou saber se meu cérebro é muito positivo ou menos positivo e tal? Então eu deixei em aberto e depois eles me mandaram no WhatsApp e a gente continuou o vínculo, né, a partir da palestra. Então, além do feedback deles ali, que depois teve uma confraternização, teve um brinde lá pelo Dia da Mulher, né, teve algumas coffee break, não, era... falei a palavra, mas tá. Isso. E aí eles depois ainda ficou lá o WhatsApp, passaram, aí eu passei a resposta e a gente trocou, né? Quem tava com um positivômetro mais baixinho, eu peguei e mandei dicas, mandei vídeo, mandei um e-book, mandei várias coisas para eles e foi bem legal. Pedindo colo, não para, tadinho. Se tu dissesse isso, eu trazia minhas dúvidas aqui para tu ver. Tipo, fofinho. Bom, isso que a Isabel trouxe, gente, ó, agora você tem que ficar quietinho. Isso é algo muito legal, porque a palestra, ela não começa quando ela começa e ela não termina quando ela termina. A gente pode tanto fazer coisas que a gente recebe para preparar a audiência, como coisas que continuam mantendo aquele conteúdo vivo e garantindo a aplicabilidade pós. Porque no final do dia, o mais importante sobre uma palestra não é aquele momento, mas é o que as pessoas vão fazer com aquele novo conhecimento que elas adquiriram, né? Isabel, para a gente começar a fechar aqui, eu quero aproveitar, obviamente, que eu estou com uma psicóloga e falar um pouco sobre um assunto que aflige muita gente. Você falou sobre angústia, né? E eu sei que muita gente se sente angustiado ou muito ansioso quando está frente a uma oportunidade de falar em público, né, de fazer uma apresentação. Às vezes, quando você é especialista em um dado tema, as pessoas te convidam para palestrar sobre esse tema. É muito comum isso acontecer. Quanto mais você vai ganhando notoriedade na sua carreira, mais esses convites começam a aparecer. E para muita gente, isso é um grande desafio. Do ponto de vista da psicologia positiva, que tipo de conselho você poderia dar ou de dica para quem se sente muito ansioso? Do ponto de vista daqui do Speak Up, o que eu sempre digo é preparação. Porque a preparação vai te ajudar a se sentir confiante e mais uma série de coisas que a gente entende nesse processo que é muito mais simples do que a gente imagina. Mas e do ponto de vista da psicologia? Bom, tem um monte de coisa aí. Vamos usar a técnica, né, para afunilar aqui. Uma coisa que você acha que é mais legal, mais importante.
Bom, é bem importante as pessoas saberem que o medo de falar em público é um dos maiores medos realmente, está no ranking, no top, né, dos medos do ser humano, tá? Então, é o que mais tem realmente repercussão, né? Aí é isso. Normal. Aí, quando a pessoa vai falar, né, fora a questão de buscar metodologia, preparação, tal, que essa é a tua parte, do ponto de vista da psicologia positiva, é uma preparação anterior que pode ser feita com coisas bem curtinhas, tá? Que é uma... Vou passar 3, tá, Ju? Não uma. Pode Pode ser, ser? deixa, É bem curtinho. Então, é uma respiração que faz na hora o cérebro, vamos dizer assim, esvaziar os pensamentos. Então, tu tem um tempinho antes, além de te preparar, tu pega e faz a respiração contando até 5 mentalmente. Então, tu inspira, joga o ar pro baixo ventre e faz. Aí tu vai contando até 5 mentalmente. Tá? Depois expira contando até 5 de novo mentalmente. Vai soltando ar. Então, primeiro tu infla tudo, porque ao inflar até 5 vai até empurrar os ombros, que é importante essa liberação aqui, tá? Porque a química que é jogada para o cérebro através do nervo vago, que é a ocitocina que te dá segurança, né? E na hora que tu murcha tudo, então tu faz esse movimento. Aí tu faz umas 3 a 5 vezes esse movimento, tá? Aí tu pensa em alguma coisa muito boa, porque ele te traz na memória das células. Quando a gente pensa em alguma coisa, por isso que quando a gente lembra de alguma coisa ruim, vem todo o sentimento de tristeza, choro. Da mesma forma, é comprovado que tu pode mudar esse estado fisiológico rapidamente para um outro quando tu coloca uma coisa muito boa que aconteceu na tua vida naquele momento. As células vão mandando a mensagem contrária, tranquilidade, baixa cortisol, baixa ansiedade, tá? Então, é uma forma de mudar um padrão de raiva, de medo, para um outro padrão. E uma outra comprovação de 2 minutos, né, é de fazer a posição da vitória, mas aí tem que ser assim, em pé, bastante repesado a musculatura toda, tá? E tu bota o timerzinho 2 minutos. Isso aumenta a testosterona, tá? E diminui o cortisol. Aí automaticamente tu tem mais coragem, ao mesmo tempo que pela respiração tu tem mais segurança, né? E aí todo o teu organismo tá focado para aquele momento. Então são 3 técnicas rápidas que a pessoa não precisa depender de muita coisa, né? Então, ao todo vai gastar 5 minutos. Nesses 5 minutos a fisiologia ela pode mudar completamente, o teu padrão de cérebro pode mudar completamente. Que legal. Eu fazia aquela respiração quadrada, né? Inspira em quadro. Isso. Mas eu vou testar essa dos 5 tempos também para ver, porque controlar a respiração antes de entrar no palco é algo super importante. Porque se a gente está muito nervoso ou nervosa, a nossa fala, ela perde clareza, perde dicção, a gente respira no momento errado, a gente fica ofegante. E o público percebe isso, obviamente prejudica a entrega daquilo que a gente se preparou tanto para fazer, né? Então eu acho que essa combinação entre você entender que a sua mensagem tem valor. Acho que tudo começa por construir também essa confiança naquilo que você vai falar. Que você não precisa ser perfeito, que você não precisa saber tudo. Que você está indo lá para expor um pouco da sua história. E que tudo bem se você não souber alguma coisa, porque acho que muito da insegurança vem também do fato de se eu falar alguma coisa errada ou se eu não souber tudo. E ninguém sabe tudo. Então, trazer essa oportunidade e combinar isso com um bom preparo e as técnicas no dia, com certeza vai mudar muito essa perspectiva de nervoso e a pessoa começa a curtir aquele momento que é tão mágico, né? Mas você sabe que o nervoso, na medida certa, eu gosto. Eu acho que aquele friozinho na barriga antes de você subir no palco para fazer uma palestra, para apresentar uma grande reunião, ele é importante porque ele te mantém alerta também, para você ficar rápido ali para pegar. Eu faço teatro, né? E meu diretor sempre fala assim:
que o dia que a gente subir no palco e não sentir o friozinho na barriga, cuidado, porque a gente vai ter passado demais e a chance de a gente errar ou não estar alerta o suficiente para responder a uma cena de improviso, tipo, é muito grande, né? Então, Eu acho que é bem importante, Jo, acho que é bem importante a questão assim, baixar o nível de ansiedade que é muito, muito alto, né? Mas tu tem que ficar realmente com foco. E a respiração quadrada que tu falasse, eu diminuí um pouco, principalmente nesses que a pessoa precisa fazer mais rápido, porque por incrível que pareça, hoje as pessoas estão tão ansiosas que a respiração quadrada, quando tu diz, assim, eu esqueci, eu não prendi agora o ar, eu fiz triângulo. Tudo tem mais regras, né? Olha, E aí, assim, pela regra da respiração. aí essa aí eu digo, bom, tudo bem, a pessoa só tem que subir e descer contando, então tá. Com certeza. Adorei. Eu acho que trazer isso para as pessoas também é super importante, né? Para elas perderem aquele receio de expor e ficarem guardando o ouro, né? Aquela ideia incrível que poderia estar sendo compartilhada com tantas pessoas. Isabel, acho que a gente teve um ótimo papo. Não foi a live, minha falha total, gente, já peço desculpas novamente, mas foi com muito amor, com muito carinho, com muita verdade para passar para vocês um pouco do que a gente está construindo. Isabel, vou fazer aqui um convite ao vivo, porque aí não tem muito como ela falar não, tá, gente? Vamos escrever um texto sobre essa questão do medo de falar em público, trazendo essas duas óticas, um pouco da ótica da técnica e um pouco da ótica da psicologia positiva. Claro, com certeza. Então guardem aí que vai vir um texto muito bacana para vocês aí com técnicas e coisas legais para driblar um pouco o medo de falar em público. Vou ficando por aqui, agradeço vocês, peço desculpas para quem estava ao vivo, mas eu já vou publicar agora mesmo para vocês assistirem o vídeo e poderem acompanhar esse conteúdo. Quem quiser conhecer mais sobre a Isabel, manda comentário. Quem quiser fazer alguma pergunta que ia fazer ao vivo e não fez, coloca aqui também que a gente vai responder com certeza. Até mais, obrigada, Isabel. Até a próxima. Obrigada também. Tchau.